Você já parou para pensar quantas vezes por dia seus rins trabalham sem que você perceba? Esses pequenos órgãos em formato de feijão filtram aproximadamente 180 litros de sangue diariamente, removendo toxinas e regulando o equilíbrio de água no seu corpo. Mas aqui está a pergunta que deveria nos manter acordados à noite. Como saber se eles estão funcionando adequadamente? A verdade assustadora é que a maioria das pessoas só descobre problemas renais quando já perdeu mais de 60% da função renal. É como dirigir um carro sem painel de instrumentos. Você só percebe que algo está errado quando o motor para completamente. Seus rins podem estar gritando por ajuda em silêncio, enviando sinais sutis que passam despercebidos no dia a dia. Mas e se eu te disser que existe um teste simples que você pode fazer em casa usando apenas um copo d'água que pode revelar pistas importantes sobre a saúde dos seus rins? Esse método, conhecido há décadas pelos profissionais de saúde, permanece praticamente desconhecido pelo público geral. É uma ferramenta poderosa de autoavaliação que está literalmente ao alcance das suas mãos. Milhões de brasileiros vivem com doença renal crônica sem saber. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10 milhões de pessoas no país têm algum grau de comprometimento da função renal. O mais alarmante, apenas uma pequena fração dessas pessoas tem consciência do problema até que seja tarde demais para medidas preventivas eficazes. Se você está entre os 30 e 60 anos, este teste pode ser o primeiro passo para descobrir segredos que seus rins guardam sobre sua saúde geral. Continue comigo e vou te mostrar exatamente como realizar este teste em casa. Mas primeiro, precisamos entender por que as pessoas acreditam em mitos perigosos sobre a saúde renal. Quando se trata da saúde dos rins, a desinformação é abundante e perigosa. Uma das crenças mais populares é que, se não dói, está tudo bem. Milhões de pessoas acreditam que problemas renais sempre causam dor nas costas ou desconforto na região lombar. Essa crença falsa tem levado inúmeras pessoas a ignorar sinais precoces de disfunção renal, criando uma falsa sensação de segurança. Outro mito extremamente comum é que beber muita água sempre faz bem para os rins. Embora a hidratação adequada seja importante, o excesso de água pode sobrecarregar rins já comprometidos. Muitas pessoas consomem quantidades exageradas de líquidos, acreditando que estão limpando os rins, quando na verdade podem estar mascarando problemas existentes, ou até mesmo piorando certas condições. A crença de que apenas pessoas diabéticas ou hipertensas desenvolvem problemas renais é outro equívoco perigoso. Embora diabetes e hipertensão sejam fatores de risco importantes, problemas renais podem afetar qualquer pessoa. Infecções não tratadas, uso prolongado de medicamentos, fatores genéticos e até mesmo o envelhecimento natural podem comprometer a função renal sem aviso prévio. Muitos também acreditam que exames de sangue rotineiros sempre detectam problemas renais precocemente. A realidade é que os marcadores tradicionais, como creatinina e ureia, só se alteram quando a função renal já está significativamente comprometida. Quando esses valores aparecem alterados nos exames, você pode já ter perdido mais da metade da capacidade de filtração dos seus rins. O mito talvez mais perigoso é que sintomas óbvios sempre precedem problemas renais sérios. Na verdade, os rins são conhecidos como órgãos silenciosos, porque podem perder função gradualmente sem produzir sintomas perceptíveis. Essa característica silenciosa torna ferramentas de autoavaliação, como o teste do copo d'água, ainda mais valiosas para detectar mudanças sutis antes que se tornem irreversíveis. A comunidade científica internacional reconhece há décadas que a doença renal crônica é uma epidemia silenciosa. Estudos publicados no New England Journal of Medicine e no Lancet demonstram consistentemente que a detecção precoce é fundamental para preservar a função renal. A pesquisa revela que intervenções simples nos estágios iniciais podem retardar ou até mesmo interromper a progressão da doença renal. O conceito de reserva renal explica por que problemas passam despercebidos por tanto tempo. Nascemos com aproximadamente 2 milhões de néfrons, as unidades funcionais dos rins.
Mesmo perdendo 50% dessa capacidade, o corpo pode manter funções vitais através de mecanismos compensatórios. Essa redundância biológica é uma bênção evolutiva, mas também uma armadilha diagnóstica moderna. Pesquisas recentes da Mayo Clinic identificaram que alterações na concentração urinária estão entre os primeiros sinais detectáveis de disfunção renal. Quando os rins começam a perder a capacidade de concentrar adequadamente a urina, isso pode ser observado através de testes simples, muito antes que exames de sangue convencionais mostrem anormalidades. Essa descoberta revolucionou a abordagem de screening precoce. A teoria da hiperfiltração adaptativa explica como rins saudáveis compensam a perda de função em áreas danificadas. Néfrons funcionais aumentam sua taxa de filtração para manter o equilíbrio corporal. Embora seja um mecanismo protetor a curto prazo, essa hiperfiltração acelera o desgaste dos néfrons restantes, criando um ciclo progressivo de deterioração funcional. Estudos epidemiológicos mostram que fatores aparentemente inofensivos podem impactar significativamente a saúde renal ao longo do tempo. Desidratação crônica leve, consumo excessivo de proteínas, uso frequente de anti-inflamatórios e até mesmo episódios repetidos de infecções urinárias aparentemente menores podem contribuir cumulativamente para o declínio da função renal. Compreender esses mecanismos nos leva diretamente ao processo biológico que o teste do copo d'água pode revelar. Para entender como o teste do copo d'água funciona, precisamos primeiro compreender o processo de concentração urinária. Os rins saudáveis possuem a capacidade notável de concentrar ou diluir a urina baseado nas necessidades do corpo. Essa função é controlada principalmente pela alça de Henle e pelos túbulos coletores, estruturas microscópicas que respondem ao hormônio antidiurético, ADH, produzido pela hipófise. Quando você acorda pela manhã, após horas sem ingerir líquidos, seus rins deveriam ter concentrado a urina ao máximo para conservar a água corporal. Uma urina matinal adequadamente concentrada indica que os mecanismos de concentração estão funcionando corretamente. A cor, odor e densidade dessa primeira urina do dia fornecem pistas valiosas sobre a capacidade funcional dos seus rins. O processo de concentração depende de um gradiente osmótico complexo criado no interior do rim. Células especializadas bombeiam ativamente sódio e outros eletrólitos, criando um ambiente que permite a reabsorção eficiente de água. Quando esse mecanismo está comprometido, a urina permanece mais diluída mesmo durante períodos de restrição hídrica, como o jejum noturno natural. A capacidade de concentração urinária é uma das primeiras funções a se deteriorar em problemas renais iniciais. Diferentemente da filtração glomerular, que pode ser mantida por mecanismos compensatórios, a concentração urinária requer a integridade de múltiplas estruturas renais trabalhando em harmonia. Sua sensibilidade torna possível detectar disfunções antes que outros marcadores se alterem. O teste do copo d'água utiliza princípios de densidade e osmolaridade para avaliar essa capacidade de concentração. Ao observar como diferentes amostras de urina se comportam quando misturadas com água pura, podemos inferir informações sobre a concentração de solutos. Essa técnica simples, baseada em física básica, oferece insights surpreendentemente precisos sobre a função renal quando interpretada corretamente. Antes de realizar o teste do copo d'água, é fundamental preparar seu corpo adequadamente para obter resultados confiáveis. A preparação começa na noite anterior ao teste, quando você deve estabelecer uma rotina específica de hidratação. Beba água normalmente durante o dia, mas interrompa a ingestão de líquidos pelo menos 2 horas antes de dormir, para permitir que seus rins concentrem a urina naturalmente durante o período noturno. Evite álcool, cafeína e medicamentos diuréticos nas 24 horas que antecedem o teste, pois essas substâncias podem interferir significativamente na capacidade de concentração renal. O álcool suprime a produção do hormônio antidiurético, enquanto a cafeína tem efeito diurético suave que pode alterar os resultados. Medicamentos como diuréticos tiazídicos ou de alça, obviamente, invalidarão o teste completamente. Mantenha sua dieta habitual, mas evite excesso de sal ou proteínas na refeição da noite anterior.
Refeições muito salgadas podem alterar o equilíbrio eletrolítico e influenciar a concentração urinária de maneiras que não refletem a função renal basal. Similarmente, grandes quantidades de proteína podem aumentar a carga de trabalho renal e modificar a composição urinária normal. Certifique-se de ter uma boa noite de sono, idealmente entre 7 a 8 horas consecutivas. Durante o sono, o corpo naturalmente reduz a produção de urina e aumenta sua concentração através da liberação rítmica de hormônios reguladores. Noites mal dormidas ou interrompidas podem interferir nesse processo natural, comprometendo a qualidade da amostra matinal. Prepare os materiais necessários na noite anterior, 2 copos transparentes idênticos, água filtrada em temperatura ambiente e uma colher pequena para mexer. Tenha também um bloco de notas para registrar suas observações, incluindo cor, odor e outras características que você notará. A organização prévia garante que você possa realizar o teste imediatamente ao acordar, quando a amostra está em seu estado mais concentrado e ideal. Ao acordar, dirija-se imediatamente ao banheiro sem ingerir qualquer líquido. Descarte os primeiros segundos da micção, pois podem conter bactérias e células da uretra que alterariam a análise. Colete aproximadamente 50 ml da urina média em um dos copos transparentes que você preparou. Essa quantidade é suficiente para realizar todas as observações necessárias sem desperdício. Observe atentamente a cor da urina coletada antes de prosseguir com o teste. Uma urina matinal saudável deve ter coloração amarelo-âmbar a amarelo escuro, indicando concentração adequada. Anote também o odor, que deve ser característico, mas não extremamente forte ou desagradável. Essas observações iniciais são fundamentais para a interpretação posterior dos resultados do teste. No segundo copo, coloque exatamente a mesma quantidade de água filtrada em temperatura ambiente. A água deve ser completamente transparente e incolor. Agora você tem 2 amostras de volume idêntico, sua urina matinal concentrada em um copo e água pura no outro. Posicione ambos os copos sobre uma superfície clara e bem iluminada para facilitar a comparação visual. Lentamente, despeje metade da água pura na urina, mexendo suavemente com a colher. Observe como a mistura se comporta. A urina saudável e adequadamente concentrada manterá uma coloração amarelada perceptível, mesmo após a diluição de 50%. Se a mistura ficar quase incolor, como água pura, isso sugere que a urina original não estava adequadamente concentrada, indicando possível comprometimento da função renal. Realize agora o teste de densidade caseiro. Mergulhe cuidadosamente a colher na mistura e observe como o líquido escorre. Urina adequadamente concentrada, mesmo diluída pela metade, ainda apresentará viscosidade ligeiramente maior que a água pura. Compare o comportamento do líquido ao escorrer da colher com água pura. Anote todas essas observações detalhadamente, pois elas fornecerão informações valiosas sobre a capacidade de concentração dos seus rins. A interpretação adequada do teste do copo d'água requer compreensão dos padrões normais versus anormais. Uma urina matinal saudável, quando diluída pela metade com água pura, deve manter coloração amarelada perceptível e odor característico, embora mais suaves. Se após a diluição, a mistura ficou quase incolor como água pura, isso sugere que a urina original não estava adequadamente concentrada, indicando possível comprometimento da função renal. Resultados preocupantes incluem urina matinal muito clara ou incolor, semelhante à água. Isso pode indicar que seus rins não conseguem concentrar adequadamente a urina durante o período noturno de jejum hídrico. Outro sinal de alerta é quando a urina diluída não mantém nenhuma característica distintiva da urina original, comportando-se exatamente como água pura em termos de viscosidade e aparência. Por outro lado, urina excessivamente escura ou com odor muito forte pode indicar desidratação severa ou outras condições médicas. O ideal é encontrar o meio termo, urina matinal com coloração amarelo-âmbar, que, quando diluída pela metade, mantém tonalidade amarelada suave, mas perceptível. Essa é a marca de rins funcionando adequadamente em seu papel de concentração e diluição conforme necessário. Fatores que podem alterar os resultados incluem medicamentos, suplementos vitamínicos, consumo excessivo de líquidos na noite anterior ou condições como diabetes não controlada. Vitaminas do complexo B podem intensificar a cor amarelada, enquanto alguns medicamentos podem alterar tanto cor quanto odor. É importante considerar esses fatores ao interpretar seus resultados, para evitar conclusões incorretas. Lembre-se de que este teste é uma ferramenta de triagem, não um diagnóstico definitivo. Resultados anormais sugerem a necessidade de avaliação médica mais aprofundada.
incluindo exames laboratoriais específicos. Mesmo resultados normais não garantem a ausência total de problemas renais, especialmente se você tem fatores de risco como diabetes, hipertensão ou histórico familiar de doença renal. O próximo passo é compreender quando buscar ajuda profissional. Determinados resultados do teste do copo d'água devem motivar consulta médica imediata. Se sua urina matinal consistentemente aparenta água pura ou se mantém muito clara mesmo após várias tentativas do teste, isso indica a necessidade urgente de avaliação nefrológica. Essa condição, conhecida como hipostenúria, pode sinalizar dano significativo aos túbulos renais responsáveis pela concentração urinária. Outros sinais de alerta incluem urina com espuma excessiva que persiste após agitação suave, coloração avermelhada ou acastanhada, ou odor extremamente forte e desagradável. Espuma persistente pode indicar presença de proteínas na urina, proteinúria, um dos primeiros sinais de dano glomerular. Mudanças de cor podem sugerir presença de sangue, enquanto odores anômalos podem indicar infecções ou distúrbios metabólicos. A frequência anormal de micção também deve ser considerada junto com os resultados do teste do copo d'água. Se você acorda múltiplas vezes durante a noite para urinar, noctúria, e o teste revela urina pouco concentrada, isso pode indicar perda da capacidade de concentração noturna normal. Essa combinação é particularmente preocupante e requer avaliação médica para descartar diabetes insípido ou doença renal crônica inicial. Sintomas sistêmicos como fadiga inexplicada, inchaço nos pés ou tornozelos, alterações no apetite ou náuseas matinais, quando combinados com resultados anormais do teste, aumentam significativamente a urgência de avaliação médica. Esses sintomas podem indicar que a função renal já está comprometida o suficiente para afetar o equilíbrio corporal geral. Se você tem fatores de risco como diabetes, hipertensão, histórico familiar de doença renal, idade superior a 50 anos ou uso crônico de anti-inflamatórios, qualquer resultado duvidoso do teste justifica a avaliação médica. Nesses casos, a detecção precoce é ainda mais crucial, porque a progressão da doença renal pode ser mais rápida. A combinação de fatores de risco com resultados anormais no teste caseiro cria um cenário que demanda investigação profissional imediata. Compreender os resultados do teste do copo d'água é apenas o primeiro passo para uma vida com rins mais saudáveis. O conhecimento adquirido deve ser transformado em ações preventivas concretas que protegem a função renal ao longo do tempo. A hidratação adequada é fundamental, mas deve ser personalizada. Aproximadamente 35 ml de água por quilo de peso corporal, ajustando para clima, atividade física e condições de saúde individuais. A prevenção eficaz inclui monitoramento regular da pressão arterial e glicemia, mesmo que você não tenha diabetes ou hipertensão diagnosticados. Esses parâmetros podem se alterar gradualmente com a idade, e o controle precoce previne danos renais futuros. Estabeleça o hábito de verificar esses valores pelo menos mensalmente, mantendo registros que podem revelar tendências sutis antes que se tornem clinicamente significativas. Modificações dietéticas simples podem ter impacto profundo na saúde renal. Reduza gradualmente o consumo de sódio para menos de 2.300 mg diários. Limite proteínas a aproximadamente 0,8 a 1 grama por quilo de peso corporal. E aumente o consumo de frutas e vegetais frescos. Essas mudanças reduzem a carga de trabalho renal e fornecem antioxidantes que protegem contra danos oxidativos nos néfrons. O uso criterioso de medicamentos é crucial para a preservação renal. Anti-inflamatórios não esteroides, ANAS, como ibuprofeno e diclofenaco, devem ser evitados ou usados apenas ocasionalmente e por períodos curtos. Se você precisa de alívio para a dor crônica, discuta alternativas com seu médico. Mesmo medicamentos aparentemente inofensivos podem causar danos cumulativos quando usados regularmente por anos. Estabeleça uma rotina de automonitoramento que inclui o teste do copo d'água mensalmente, observação de mudanças na frequência ou características da micção e atenção a sintomas sutis como fadiga, inchaço ou mudanças no apetite. Mantenha um diário simples dessas observações. Padrões que se desenvolvem gradualmente são facilmente ignorados sem documentação,
mas podem fornecer pistas valiosas sobre mudanças na função renal antes que se tornem irreversíveis. O teste do copo d'água que você aprendeu hoje representa muito mais que uma simples técnica caseira de avaliação. Ele simboliza uma mudança fundamental na sua relação com a saúde, transformando você de paciente passivo em protagonista ativo da prevenção. Essa ferramenta coloca o poder de detecção precoce literalmente em suas mãos, permitindo identificar mudanças sutis anos antes que exames convencionais mostrem alterações. A implementação regular deste teste, combinada com as estratégias preventivas discutidas, pode literalmente adicionar anos de função renal saudável à sua vida. Estudos mostram que pessoas que adotam medidas preventivas precoces mantêm função renal estável por décadas, mesmo com fatores de risco presentes. O investimento de poucos minutos mensais neste teste pode prevenir décadas de complicações futuras. Lembre-se de que a doença renal crônica afeta silenciosamente milhões de brasileiros, mas você agora possui conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Use essa vantagem sabiamente, mas também compartilhe com familiares e amigos próximos. A detecção precoce pode ser a diferença entre uma vida plena e saudável versus anos de diálise e complicações graves. Seus rins trabalham incansavelmente 24 horas por dia, filtrando toxinas, regulando pressão arterial, produzindo hormônios essenciais e mantendo o equilíbrio químico que sustenta sua vida. Eles merecem sua atenção, cuidado e proteção. O teste do copo d'água é uma forma simples de honrar esse trabalho vital e garantir que ele continue eficientemente por muitas décadas. Se este conteúdo foi valioso para você, considere se inscrever no canal para receber mais informações sobre saúde preventiva e testes caseiros que podem salvar vidas. Compartilhe este vídeo com pessoas que você se importa, porque conhecimento de saúde é o presente mais valioso que podemos oferecer. Seus rins e sua família agradecerão por essa atitude preventiva que pode fazer toda a diferença no futuro da sua saúde.